Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo falaremos sobre a primeira lei de Newton, né? Uma das leis aí muito cobrada no Enem, certo? E em vestibulares em geral. Então, para que a gente possa entender a dinâmica, né, do conteúdo, peço a vocês que prestem atenção, né? Caso não estejam entendendo, pausa o vídeo, volta ao vídeo do início, tenta entender o que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, certo? Então, a única coisa que eu peço a vocês, me ajudem da forma que eu estou ajudando, né? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, certo? Aperte o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a sua vida, está fazendo com que você chegue aí no ápice, na zeugma, na zênite aí do seu conhecimento. Beleza, aluno? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, ok? Então, o que diz a primeira lei de Newton, né? Esse camarada aqui, ó, que vos fala aqui do lado, né? Está aqui ao lado da sua primeira lei, certo? Então, o que apresenta a lei de Newton? Newton disse o seguinte, ó. Ele diz que todo corpo continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. O que isso quer dizer, né? Vamos criar aqui um plano retilíneo, né? Imagine que aqui seja um plano retilíneo, né? Vamos criar aqui. E aqui eu vou colocar um corpo. Eu quero um corpo quadrado, né? Quero um corpo quadrado. Vou colocar de outra cor. Vou colocar azul aqui. Eu quero esse corpo quadrado aqui, ó. Certo? Opa, pronto. O corpo está aí. Então, desse modo, a gente entende que se nenhuma força atua sobre um corpo, né, estando ele em repouso, né, como ele está aqui, ele deverá permanecer em repouso, né? Isso é lógico. Então, para que um corpo saia do repouso, devemos aplicar sobre ele uma força, certo? Então, se depois de iniciado o movimento retirarmos a força que nós estamos aplicando, então imagine que nós estamos aqui, para que ele entre em movimento, vamos aplicar uma certa força, né? Ok, apliquei essa força aí. Agora, depois de aplicada essa força, né, o corpo iniciar seu movimento e retirarmos essa força aqui, ó, o que vai ocorrer? Né? Imagine que ele já está por aqui, ó, né? Imagine que ele já está em movimento e ele está por aqui, ó, certo? Depois que a gente retirou essa força, ele entrou em movimento e já está por aqui, ó. Imagine, né? Aplicamos a força aqui, né? Ao retirarmos essa força, o corpo permaneceu em movimento. Então, ele deverá continuar em movimento retilíneo uniforme, certo? A partir do momento em que a gente tira essa força. Então, para Newton, os corpos eles possuem inércia, né? Que consiste em poder resistir à mudança do seu estado de movimento. Ou seja, o que isso significa, né? Isso significa que os corpos eles resistem à mudança de velocidade, certo? Isto é, para alterar a velocidade do corpo é necessário aplicar uma força sobre ele, certo? Então, a gente retirou a força aqui, ó, né? A gente retirou a força e aí o corpo permaneceu em movimento. E se a gente aplicar uma força aqui novamente nesse corpo que estava em movimento, a gente vai conseguir alterar a velocidade desse corpo, né? Aumentando aí a sua velocidade, certo? É basicamente isso. Então, devido a essa concepção, né, a primeira lei de Newton ela é conhecida pelo nome de lei da inércia, né? A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia.
certo? Que a gente poderia dizer que é a propriedade da matéria que resiste na mudança do seu estado de movimento, ok? Então, a lei da inércia, ela se comporta um corpo na ausência de forças, né? É justamente o que a gente fez aqui, ó. A gente retirou as forças, certo? Tiramos as forças e a partir do momento que a gente aplicou ela aqui e retirou, o corpo permaneceu em movimento. Então, o estado dele é permanecer em movimento até que uma força externa seja aplicada sobre ele e faça com que esse corpo entre no estado de repouso, certo? Então, se o estado dele aqui é repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Aqui a gente está falando de uma forma que não existe força de atrito nem forças dissipativas, né? Ok? Então, imagine que não ocorrendo esses atritos, nem essa resistência, aplicando a força e retirando a força, ele vai permanecer em movimento contínuo, né? E essa velocidade só será alterada se a gente aplicar essa força, uma nova força sobre esse corpo, que o seu novo estado seria estar em movimento. Quando a gente aplica, ele volta para o repouso, certo? Se existem as forças de atrito, a tendência dele que estava parado é voltar ao seu estado inicial, né? Ao seu estado de repouso, certo? Então, aluno, essa é a ideia da lei da inércia, né? Essa é a ideia da lei da inércia, ok? Vamos ver em seguida. Sim, outra coisa. Porém, podemos encontrar situações em que existem forças atuando em um corpo, mas combinadas de modo que o resultado final seja nulo. Como seria isso? Bom, nós temos o corpo aqui. Eu vou tentar pegar ele aqui, ó, e colocá-lo aqui no centro desse plano. Agora imagine que nós temos uma força, né, aplicada sobre ele no sentido à direita, né? No sentido à direita. Eu vou pegar essa mesma força, veja que vai ser o mesmo comprimento, ó. Vou duplicar e vou girar ele em 180 graus, certo? Perceba que o comprimento dessa seta, que pode ser indicada como a densidade, né, o módulo da força aplicada, é o mesmo. É o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se essas forças são de iguais módulos, né, de mesma magnitude, o que vai ocorrer com esse corpo é permanecer em equilíbrio, pois a sua força resultante ela será nula, porque estamos aplicando sobre esse corpo forças de mesma intensidade, certo? Imagine uma situação em que nós temos aí uma corda e temos 3 pessoas que exercem uma força nesse cabo, né, nessa corda aí, fazendo aquela disputa de cabo de guerra, né? Então nós temos 3 pessoas de um certo lado e 3 pessoas do outro lado, aplicando a força sobre essa corda. Imagine que seja isso aqui, ó. E aí o corpo, a bandeira, né, que fica no centro ali da corda, do cabo de guerra, ela não se movimenta. Isso significa que as forças aplicadas em ambos os lados são de igual intensidade. Então nós temos aí uma força resultante nula, né? Não existe uma força que está tendendo para um lado ou para outro, uma força resultante maior, certo? Então vamos ver em seguida alguns exemplos aí da atuação da lei da inércia, certo? Vamos ver aí a atuação da lei da inércia. Eu vou apagar isso aqui e vamos criar uma nova situação
para lei da inércia, né? Pronto, como a gente entendeu isso aqui, eu vou levantar para que a gente tenha mais espaço. Vou fazer o seguinte, ó. Novamente, vamos criar um plano, porque agora eu vou criar um plano aqui um pouquinho mais organizado, né? Imagine que nós temos aí uma prancha, né? Certo? Ok, agora eu vou colocar um corpo aqui nele, ó. Colocar um corpo, sei lá, vermelho, né? Ok? Vou aumentar um pouquinho ele aqui. Ok. Agora, aluno, imagine que nós temos aqui, ó. Imagine que nós temos aqui uma pessoa, né? Um homem, ou uma pessoa, uma mulher, um menino, aplicando essa força aqui nessa direção, nesse bloco, certo? Ok. Então, em nossas experiências diárias, né, nós podemos ter a impressão de que a lei da inércia é falsa, certo? Então, vamos considerar essa situação em que um homem dá um empurrão em um bloco, né, sobre essa superfície aí que nós criamos, horizontal, né? E sendo a velocidade inicial a partir de que o bloco, né? A partir com que o bloco abandone a mão do homem, né? Então, nesse momento aqui, ó, vamos criar a nossa velocidade inicial, certo? A partir do momento em que o bloco abandona a mão do homem, né? Que eu vou chamar aqui de V0. Lembrando que essa seta é só para indicar que são grandezas vetoriais, certo? Isso aí é um conteúdo para uma próxima aula. Mas de modo geral, entenda que nós temos aqui o módulo, né? O módulo da força e o módulo da velocidade. O tamanho, né? A moda, né? A magnitude, a intensidade dessas grandezas, ok? Beleza. Então, imagine que a partir do momento que o homem empurra, né, com sua força, quando ele sai da mão do homem, o bloco, ele entra em sua velocidade inicial, ok? E o que vai ocorrer? Vai ocorrer que, vou levantar aqui mais um pouco, vou diminuir, né? E vamos duplicar aqui. Ok, então a consequência, né? Imagine que essa foi a consequência do bloco, quando o homem aplicou a força, né? Então a consequência disso aqui, o bloco já saiu da mão do homem, né? Então a consequência é o bloco, ele percorreu uma certa distância, né? Certo? Vamos definir essa distância aqui, ó, para que vocês entendam perfeitamente o princípio dessa lei, né? Vamos colocar aqui, pronto. Colocar aqui, ó, nesse ponto onde o bloco parte, né, da mão do homem, né? Ok? Aqui, ó, né? Então, o bloco percorreu uma certa distância, certo? Quando o homem aplicou essa força sobre ele. E a partir do momento que a mão do homem sai do bloco, o bloco ganhou uma velocidade inicial e aí percorreu essa certa distância, continuando ainda com sua velocidade, certo? Então, segundo a lei da inércia, né, desde que nenhuma força se oponha ao movimento do bloco, né,
Ou seja, ela está querendo dizer que se não existem forças de atrito ou de resistência, né, esse bloco deverá prosseguir eternamente em linha reta, infinitamente, né, se não houver uma força de resistência, certo? Com a mesma velocidade, galera. Quando eu digo velocidade inicial, eu posso dizer que é sua velocidade final. Quer dizer, final seria se o bloco parasse, né? Mas como o bloco não para, então nós temos uma única velocidade, que é a sua velocidade inicial, e essa velocidade é constante. Então, ele vai continuar aí, ó, infinitamente, desde que não haja uma força externa agindo sobre ele. Esse é o estado dele, né? Ele vai tender a mudar esse estado. Porque isso é que fala o princípio, a lei da inércia, né? A primeira lei de Newton, certo? Então, o que em geral se deve observar é que a velocidade do bloco ele vai diminuir, né? Ele vai atingir o repouso, certo? Percorrendo essa distância D aí. Por quê? Isso ocorre porque há duas forças se opondo ao movimento do bloco. A gente falou na ideia de não sofrer essa resistência. Mas agora imagine que nós temos aí duas forças que estão atuando sobre esse bloco, né? Então vamos considerar aqui essas forças. Vou representar essa força de forma negativa, então vou colocar ela como sendo uma força vermelha, né? Então nós vamos ter aqui, ó, a força, a primeira força que age sobre ele, né? Sobre o corpo, que eu vou chamar de força Φ, né? Força Φ, ok? O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que essa é uma força de atrito. Vou colocar aqui, ó. Certo? Vamos chamar de força Φ, força de atrito, ok? Essa força de atrito, ela está sendo exercida. Por que eu coloquei ela aqui próxima à superfície? Justamente porque ela está sendo exercida sobre o bloco pela superfície, né? Pela nossa superfície, ok? Certo? E também, além da força de resistência, né, de atrito, força de atrito exercida pelo bloco ou pela superfície, nós teremos aí a força de resistência exercida pelo ar. Certo? Que eu vou colocar aqui como essa força azul aqui, ó, mais clara. Eu tenho uma ideia que seria a força de resistência do ar. Agora perceba que essas forças, elas estão agindo no mesmo sentido, né? As forças contrárias, né, ao movimento estão agindo no mesmo sentido, certo? Então ali nós temos a nossa força de atrito exercida pela superfície horizontal, e aqui nós temos nossa força ar, né, exercida pelo ar. Deixa eu fazer esse ar direitinho para que vocês possam entender, né? Ok? Acho que dá para entender. Então nós temos aí as duas forças que estão agindo sobre esse corpo que estaria em uma velocidade contínua, né, constante até um determinado ponto, né? E estão fazendo atrito aí, estão fazendo a resistência desse bloco, fazendo com que ela, que estava em repouso, permaneça em repouso, volte para o seu estado natural, certo? Então, essas forças causadas principalmente pelo fato de tanto a superfície ser áspera, né,
a gente pode entender que o corpo que está no seu estado de repouso, ele vai tender a permanecer ao seu estado de repouso, certo? De acordo com as nossas resistências, né? Se a gente tivesse uma superfície... imagine que a gente tem aquela superfície que a turma joga dado, né? Disco, uma superfície mais lisa com gelo, né? Imagine que você dá um polimento ali e lubrifica aquela superfície. O que vai ocorrer é que ao lançar esse bloco, né, com a mesma velocidade, até ele parar, ele percorrerá uma distância D muito maior. Porque o atrito, né, essa força de atrito aqui, ó, e a força de resistência do ar será menor por conta da superfície. A resistência do ar possa ter a mesma intensidade, né, por conta o ar ele é diferente da sua resistência de atrito. Mas como a força de atrito vai ser menor, o bloco vai percorrer uma distância maior. Ok? Então, de acordo com a lei da inércia, né, se conseguimos eliminar completamente o atrito e a força do ar, a força de resistência do ar, né, fazendo essa experiência no vácuo, né, o bloco deveria prosseguir indefinidamente, né, ou infinitamente, com a velocidade constante, aquela velocidade realizada pela aplicação da força do homem ao sair da mão dele, né? Beleza? Então, essa é a ideia da lei da inércia, né? Essa é a ideia da lei de inércia. Lei, vamos frisar aqui, né? Da lei de inércia, né? Da inércia, né? Vou colocar da inércia. Lei da inércia. Que diz que a propriedade da matéria ela tende a resistir na mudança do seu estado de movimento, certo? Então, para a gente frisar aí e fixar esse conteúdo, vamos resolver um exercício para finalizar a nossa aula de hoje. Beleza, aluno? Como eu disse, caso você não tenha entendido, dá um pausa, volta o vídeo, né? Pausa o vídeo, volta, vê novamente o conteúdo para que você possa fixar aí esse assunto, certo? Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui uma questão para vocês do Cefet, né, de Minas Gerais aí. E a questão diz o seguinte, ó: a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento, né, com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. Galera, a queda do garoto justifica-se devido a ou ao, né? Aí nós temos as alternativas aqui, ó. Princípio da inércia, ação de uma força externa, princípio da ação e reação, força de atrito exercida pelo obstáculo. Então, galera, se vocês quiserem resolver, né, entender, aperta, dê um pausa aí, tenta fazer, depois volta e a gente soluciona esse problema. Então, entendido, vocês deram pausa e tentaram resolver. Vamos agora resolver essa questão, certo? Então, o garoto está vindo aqui, ó, com uma velocidade constante, né? E aí, encontrou-se um obstáculo nesse plano horizontal. Quando o skate está em movimento, o corpo que está sobre ele está em repouso. Mas isso é relativo dependendo do referencial. Para ele está em repouso. Para a gente, o corpo está em movimento, assim como o skate está em movimento. Por que houve esse tombo aqui, ó, do garoto, projetando ele para frente, né? Bom, esse é o princípio que nós conhecemos. Aqui nós temos, ó, o atrito, não é isso?
temos um corpo que fez o atrito, né, com o skate, certo? E aí, galera, o que é que diz a lei da inércia? Ele diz que a propriedade da matéria, ela tende a resistir na mudança do seu estado de movimento. Então, se o corpo está em velocidade constante por conta dessa fonte, a partir do momento que a fonte para, ele vai resistir à mudança do seu estado de movimento, que é estar em velocidade. Então, quando o skate para, ele continua em velocidade constante. Então, essa é a ideia do porquê que o garoto foi projetado para frente. Princípio da lei da inércia, né? Então, nós temos aqui o gabarito, alternativa, letra A. Beleza, aluno? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Essa foi uma aula sobre a primeira lei da inércia, né? Fique comigo, se inscreva no canal, aperte o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo, está fazendo com que você aí alcance os seus objetivos. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, não custa nada, não vai doer nada, é só apertar o dedo aí, beleza? E deixe seu comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. O próximo vídeo será a segunda lei de Newton. Fica atento, aperte o sininho e valeu, aluno, valeu, monstro. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!